Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Na visão de Jesus glorificado, livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Leremos um versículo, o versículo de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe a sua palavra. Ó Deus, abençoa-nos, ajuda-nos a transmitir a tua palavra. Fala, ó Senhor, aos nossos entendimentos, aos nossos corações, e derrama do teu Espírito maravilhosa e poderosamente sobre todos nós. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Como nós dissemos de manhã, e eu quero reafirmar, nunca limite a resposta de Deus, a solução que Deus pode trazer às dificuldades, aos problemas, às adversidades. Jamais limite. O Senhor é aquele que transforma radicalmente uma realidade. O Senhor é aquele, como dissemos de manhã e repito agora, que toma uma vida como a vida de José, filho de Jacó, preso no cárcere, no Egito. E de onde o Senhor o toma? Do cárcere, no Egito, e o põe simplesmente como segundo em comando de toda a nação do Egito, abaixo apenas de Faraó. Deus é aquele que faz tais coisas. Um dia no cárcere, outro dia nos palácios, num abrir e fechar de olhos. Assim será, inclusive, a volta do Senhor. A Bíblia diz que será num abrir e no fechar de olhos. Estaremos aqui e seremos surpreendidos pela volta do Senhor. Por mais que nos preparemos, seremos tomados de surpresa, porque a volta do Senhor será extraordinária. Será extraordinária, em primeiro lugar, nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus nos tomará. Deus fará uma obra extraordinária em cada um de nós. A Bíblia mesmo nos diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, como afirma o apóstolo, nós seremos transformados de carne corruptível em carne incorruptível. Não mais a morte terá domínio. A última geração, a geração que verá a volta do Senhor Jesus, será uma geração tão extraordinária que será uma geração de imortais. Por quê? Porque não passarão pela morte. E quem não passa pela morte é imortal. Isto será algo tremendo, algo maravilhoso. Mas quantas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis? Nós hoje pela manhã falávamos de Jacó e de como, no meio da fuga de Jacó, num encontro com Deus, a vida de Jacó muda radicalmente. E de uma fuga em que ele estava vivendo, pelo encontro que ele teve com Deus, Jacó passou a caminhar rumo ao seu
futuro, rumo ao propósito que Deus tinha para ele. Assim, Jacó foi de uma fuga a uma conquista. E que o Senhor possa fazer isto em nossas vidas. Eu me lembro de um amado amigo que já está na glória, pastor Haroldo Gomes, que abriu a igreja de Nova Vida do Alcântara. Quando ele foi levado até lá, quando a liderança lhe disse: Haroldo, vá para lá. E o Haroldo, junto com sua esposa, Dulce, ainda seu filho, bem jovem, bem pequenininho, André, foi assumir o grupo. E quando chega ali, vê um grupo tão diminuto, tudo tão pequeno, tudo tão difícil, tudo tão sem futuro. Então ele buscou a presença de Deus. E Deus lhe deu uma visão. E ele viu uma grande árvore. E essa árvore crescia e dava muito fruto. E Deus disse: essa será a tua obra. E agora renovado, não mais com medo, não mais com dúvidas, mas totalmente crendo na visão, ele retorna. E em pouco tempo Deus o abençoa. Em pouco tempo Deus lhe dá um terreno. Em pouco tempo Deus lhe dá uma construção de uma obra. E hoje a igreja está lá com milhares de pessoas. Porque Deus é fiel. Mas não foi sem luta. Em meio a toda aquela construção, em meio a toda aquela obra, um dia estava ali a filha, naquele momento seu diácono, que hoje é pastor divino, que continua na igreja trabalhando, e estava sua filha perto do portão, que seria um portão de ferro, um portão pesado, e por algum motivo que eu desconheço, houve um acidente e o portão caiu em cima da criança. Um portão de aço, sólido, não um portão de grades, não, um portão todo inteiro, sólido, extremamente pesado, caiu sobre a criança e a matou. Haroldo é chamado, ele corre, toma a menina, que praticamente sobrinha dele era, segura em suas mãos, clama ao Senhor, implora ao Senhor e grita: Talita cumi! E a garota ressuscita. A garota ressuscita. E aquilo fez com que todas as pessoas que não queriam a construção, não queriam a edificação da igreja, que estavam dizendo: essa igreja vem para cá para nos perturbar, viram tudo aquilo. E no culto, em ação de graças, pelo milagre que Deus operou, toda aquela rua estava presente. E hoje, muitos deles são membros fiéis desta igreja. O Senhor é Deus de maravilhas. O Senhor transforma toda e qualquer realidade que estejamos experimentando. O apóstolo João era o último dos apóstolos. Já haviam passado tantos deles para a glória. Já morrera Paulo, já morrera Pedro, já todos os demais haviam sido levados à glória. E últimos dos apóstolos, com larga idade, estava ali João. Roma queria silenciar João de qualquer maneira. Fizeram de tudo para calá-lo. O inimigo, acima de tudo, o adversário de nossas almas, queria que João se calasse. Mas João não se calava. E ninguém conseguia fazê-lo calar. Ele foi levado diante do imperador. O que o imperador lhe fez, a história conta.
Isso não está nas Sagradas Escrituras, mas a história nos conta, as narrativas históricas nos contam, e eu creio que assim de fato deve ter sido, que o imperador decidiu então matar João com um requinte de crueldade, torturá-lo até a morte. Mandou que preparassem óleo fervente e lançou João dentro do óleo fervente. Mas o óleo fervente não o tocou. E João não morreu. E João nem se feriu. Não se lastimou. O imperador ficou apavorado. É necessário calá-lo. Como iremos calar um homem que não conseguimos matar? O que iremos fazer? Toma a decisão, então, o imperador romano, e isola a pessoa de João, o exila para a ilha de Pátimos. Lá ninguém o ouvirá. Lá ninguém o encontrará. Não sabia tal imperador que tudo que ele estava proporcionando a João era o que Deus desejava, que João pudesse estar isolado, pudesse estar apenas ele e o Senhor, para que João recebesse sobrenaturalmente esta revelação extraordinária que é a revelação do Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse. E se ele desejava calar, eis que a voz de João fala até hoje. E o Senhor fala por meio de João pela visão que lhe deu. E aqui temos em nossas mãos não apenas uma mensagem, não apenas uma pregação, não apenas um ensino. Temos aqui uma revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui a palavra do Senhor viva e poderosa. Para todos os perseguidos, para todos os angustiados, para todos os abatidos, para todos os oprimidos, para todos os aflitos, para todos os que passam por privações, para todos os que estão vivendo em provação, este livro é o livro de consolação. É o livro que, quando lemos, ele como que diz a nós: tenha bom ânimo. As palavras de Jesus aos seus discípulos ecoam por todo esse livro: tenha bom ânimo. Elas são escutadas por mim e por você. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão o mundo também. Eu venci o mundo, tenham bom ânimo. E aqui, João tem uma visão, a visão de Cristo glorificado, do Cristo que ele tanto conhecia, que tanto amava, que reclinava a cabeça sobre o seu ombro, em outras versões sobre o seu colo. Ali João, sobre o ombro de Cristo, eu imagino que ouvia o bater. Se havia um homem que conhecia o bater do coração de Jesus, era João. Era João. E é esse grau de intimidade que eu espero que eu e você possamos ter para com o Senhor. Que oremos, que busquemos ao Senhor, que nos consagremos ao Senhor, ao ponto de ouvir o batimento do coração divino. Que conheçamos o bater do coração de Deus. Que estejamos em sintonia com o coração do Senhor. Mas esse João viu um Cristo glorificado, viu um Cristo transformado, viu um Cristo totalmente novo, uma revelação nova. Ele que tanto conhecia o Senhor e que podia afirmar: o que meus olhos viram, o que meus ouvidos ouviram, o que minhas mãos tocaram, disso damos testemunho e sabemos que o meu testemunho é verdadeiro. João agora via o que os olhos dele não viram, ouvia o que os ouvidos dele não ouviram, e tocava o que as mãos dele não haviam tocado, e era o mesmo Cristo, agora glorificado. E ali João cai aos seus pés.
como morto. Tal impacto era a visão que ele não conseguiu firmar-se sobre as suas pernas. Ele caiu, mas o Senhor o toca. O Senhor diz: tem bom ânimo, sou eu. Sou eu, João. Sou eu. E começa a falar com ele. E começa a explicar. E o Senhor, que sonda mentes e corações, e bem sabe de tudo, bem conhece a todos, e sabe como nós estaríamos discutindo o que é isto, o que é aquilo. Apocalipse, com tantas visões, com tantas figuras, é tão discutido, é tão analisado, é tão debatido. E o Senhor, para evitar até mesmo certo grau de debate, já adianta e diz: quanto ao mistério. Que maravilhoso, um Deus que nos entrega mistérios. Mas não apenas nos entrega mistérios, nos revela os mistérios. Quanto ao mistério que viste, das estrelas em minhas mãos, dos candelabros. São as estrelas, as 7 estrelas, os 7 anjos das 7 igrejas. E são os candelabros de ouro, as 7 igrejas. Jesus, naquela visão, caminhava no meio dos candelabros. Mas as estrelas levava em sua mão. Cada candelabro é uma estrela. Cada candelabro é uma igreja. E cada igreja está num lugar. E no lugar que está a igreja, ali brilha. E se for removida daquele lugar, não haverá mais luz. Então cada igreja está num lugar e nesse lugar deve ficar. E as igrejas e os candelabros, não diz que eram todos iguais os candelabros, imagino que não. A Bíblia não fala. E imagino eu que não. Como as igrejas não eram iguais, suponho eu que possivelmente os candelabros podiam ser distintos. Fossem eles iguais ou distintos, representavam igrejas que não eram iguais. Éfeso é um tipo de igreja, com um tipo de característica de igreja. Filadélfia é outra igreja. Sardes é tão diferente. Que dizer de Laodiceia? Mas todas igrejas de Cristo. E eu quero chamar a atenção a isto. Todas igrejas de Cristo. Guarde bem isto. Todas são igrejas de Cristo. São diferentes. Éfeso, imagina uma grande igreja. Éfeso, imagina uma poderosa igreja. Éfeso, imagina uma influente igreja. Laodiceia, imagino uma igreja rica. Rica. Ela mesma se via rica. As outras igrejas haviam riqueza dessa terra tinha, mas a riqueza que Deus queria encontrar nela não tinha. Mas continuava sendo igreja de Cristo. Continuava sendo igreja de Jesus. Esmirna, tão sofredora, tão perseguida, com lágrimas, com sangue, com dores, mas continuava sendo igreja de Cristo. Filadélfia, tão elogiada, tão amada, tão querida e tão pequena, com pouca força, mas continuava igreja de Cristo. Nesses dias que nós vivemos como igreja, como as Filadélfias são desprezadas? Porque têm pouca força, porque são pequenas.
mas são tão amadas, são tão queridas e são igreja de Cristo. Mas e os anjos? A liderança diferente das igrejas estava não em lugares diferentes, estava num só lugar, na mão do Senhor. Porque lugar de líder, lugar de anjo, não é sobre o candelabro, não é no melhor lugar da igreja. Lugar de anjo, lugar de líder, lugar de anjo da igreja é na mão de Cristo. É na mão de Cristo. E é na mão de Cristo, não pensando que Ele é a única estrela na mão de Cristo, que Ele é o único anjo na mão de Cristo, sabendo Ele que toda estrela e que todos os anjos estão na mão de Cristo, que os 7 anjos, que as 7 estrelas estão na mão de Cristo. Se há espaço entre os candelabros, e necessário é que haja. Por quê? Para que Cristo ande. Para que haja um mover. Muitas vezes nós pedimos tanto. É interessante essa visão que nós falamos tanto. Senhor, nós queremos que haja o teu mover. Dê espaço para que Deus se mova. E Ele vai se mover. E muitas vezes nós estamos pedindo que Deus se mova. E sabe o que nós fazemos? Nós não damos espaço para que Deus se mova. Nós estamos como a multidão apertando ao Senhor Jesus. E Jesus está andando apertado pela multidão. Dê um espaço para o Senhor. E Ele vai se mover. E Ele vai andar. E nós veremos o mover de Deus, o mover do Espírito. E o Espírito e o vento soprará. E a Bíblia diz, e o vento sopra para onde Ele quer. Esse é um vento que eu sempre digo que tem vontade própria. Se move para onde quer. Se move para onde quer. Que o Espírito Santo se mova, e se mova para onde quiser, e que nós sejamos sábios, e nos deixemos levar por esse vento. Nos deixemos levar por esse vento. Um vento favorável. Como a Bíblia mesmo nos fala, quando o mar se abriu, se dividiu, e o povo a pé enxuto passou, a Bíblia diz, um vento favorável soprou toda a noite. Um vento favorável. Existem ventos contrários, que diga Pedro, que diga o próprio João, que digam os discípulos, que experimentaram naquela tormenta, naquela tempestade, um vento contrário, um vento que soprava contra eles. Existem ventos contrários, fortes, violentos, mas existe um vento favorável. E eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que ventos favoráveis do Senhor soprarão sobre as nossas vidas. Ventos favoráveis. Você vai se despertar amanhã e vai dizer, um vento favorável. Um vento favorável vai soprar sobre a minha vida, sobre o meu viver, sobre o meu ser, sobre a minha embarcação. Quero ser o barquinho. Quero abrir a vela. Quero aproveitar o vento. Eu acho que deve ser algo gostoso, não é verdade? Nunca experimentei. Se você já teve a experiência de navegar a vela, eu nunca experimentei. Mas eu imagino que é algo gostoso. Que é algo tão agradável. O vento,
o cheiro do mar, as ondas, e lá vamos nós. Como eu nunca surfei, alguns aqui já surfaram. Pastor Gil, creia, ele já foi surfista. Ninguém imagina. Paulo Sérgio, irmão dele, não foi, continua sendo surfista. Ama surfar. Eu imagino que surfar deve ser algo delicioso. Eu imagino. E eu vou dizer uma coisa, quando vier a onda do Espírito, nós vamos surfar na onda do Espírito. Nós temos que ficar como surfistas. Eu acho tão interessante. Eles ficam em cima daquelas pranchas. Depois da arrebentação, eles ficam ali esperando a melhor onda. E eu e você estamos esperando a melhor onda. Eu e você estamos esperando o mover do Espírito Santo. E quando vier o mover, meu irmão, aproveite a onda do início ao fim. Aproveite a onda do início ao fim. Ali, João vê essas estrelas, esses candelabros, e tem esta revelação. E por que eu escolhi esse texto? Vez ou outra é necessário que voltemos e possamos acordar para o que Deus deseja de nós como igreja. Eu creio que todas as igrejas, mesmo as que estão mais equivocadas, ainda são igrejas de Cristo. Entenda, eu não creio em heresia. Não estou dizendo que uma igreja apóstata é igreja, não é isso que eu estou falando. Mas eu creio que igrejas tão diferentes entre elas são igrejas de Cristo. Não é importante que seja uma igreja como a nossa igreja, que é uma igreja dada ao quê? A manifestação do Espírito Santo, e queremos dar liberdade ao Espírito Santo, queremos dizer, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo se manifesta, o Espírito Santo haja no nosso meio. Eu ainda faço uma oração ao Senhor dizendo, Senhor, por favor, não me respeite. Talvez você não entenda isso. Quando Pedro pregava na casa de Cornélio, foi Pedro interrompido. Não por homem algum, porque todos com atenção o escutavam, mas pelo Espírito Santo. Que não fazendo muito caso da mensagem de Pedro, e já achando que Pedro pregou o suficiente, digo eu, derramou do Espírito de si mesmo, se derramou sobre aqueles gentios. E para espanto de Pedro, e para espanto dos outros judeus que com Pedro estavam, foram eles cheios do Espírito Santo, como aqueles 120 foram cheios no dia de Pentecostes. Pedro agora diz: o que fomos fazer? Nós não podemos. Pedro foi surpreendido pelo que Deus faz. A melhor coisa que pode existir no mundo é Deus te interromper. É você estar pregando, meu Deus, o sonho maravilhoso. Você está pregando e de repente o mover de Deus vem e opera. E nós queremos isto. E nós dizemos, Senhor, tenha liberdade. Opera como o Senhor quiser. Eu falo ao Senhor e falo a você, quero ver anjo aqui dentro, nadando, voando, aliás, nadando não, voando de costas. Anjo voando de costas, em nosso meio. Em certa igreja na Romênia, igreja que antes era uma igreja clandestina, igreja subterrânea, e já como igreja subterrânea, tinha seus 3.000 membros. E quando pôde manifestar-se, alcançou tantos outros milhares de membros. Era normal vir-se
na igreja, e um amigo nosso que a Romênia foi diversas vezes, ele presenciou e ele testemunhou anjos dentro da igreja. Seres gloriosos, brilhando. Eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a tua vida. Já, pastor, o senhor está muito místico. Não, meu irmão. Eu tenho fé, é diferente. Eu tenho fé. Mas por que estamos falando disto? Porque Deus ama igualmente as suas igrejas. Não importando que ela seja uma igreja tão doutrinariamente correta como a igreja de Éfeso, que prova os que a si mesmos se chamam apóstolos e não são, e os encontra mentirosos. Não importando que seja uma igreja não tão fortemente digna de uma boa doutrina, uma igreja mais dada às coisas mundanas, como Laodiceia, uma igreja que deixa Cristo do lado de fora, ao ponto de Cristo falar: eis que estou à porta e bato. Ainda assim Cristo ama aquela igreja. E Cristo pede e diz: se alguém ouvir a minha voz, abra a porta. Sabe, muitas vezes eu me lembro de, lendo o texto sobre Laodiceia, falar ao Senhor e pensar que estava tão correto, tão certo, dizer: Senhor, se o Senhor ficar do lado de fora, eu quero ficar contigo do lado de fora. E um dia eu ouvi, como se o Senhor falasse comigo, ecoava dentro de mim: você quer ficar do lado de fora? Eu disse: se é para ficar com o Senhor, eu quero ficar do lado de fora. Eu quero ficar onde está o Senhor. E o Senhor me disse: se você ficar do lado de fora, quem vai abrir a porta para que eu fique do lado de dentro? Você não vê que você está escolhendo o lugar errado? Se você quer me ouvir, se você quer me agradar, se você quer me atender, você tem que estar do lado de dentro para me abrir a porta e eu poder entrar. E eu poder entrar. Deus ama a sua igreja. Por esses dias, eu tive um sonho. E se quiserem me acusar de místico, que me acusem. Não há problema. Nós já não vamos ficar mal. Sonhei com a igreja de Cristo. E no sonho, Deus me levava ao redor do mundo, vendo as igrejas, ou igrejas tão diferentes, igrejas, pequenas igrejas, médias igrejas, grandes igrejas, mega igrejas, igrejas descomunais, igrejas fantásticas, igrejas tão humildes, igrejas tão sofredoras, igrejas sendo invadidas, igrejas invadindo, igrejas de todas as formas que você pode imaginar, com todas as culturas, de todas as línguas, as pessoas cantando de um jeito, as pessoas celebrando de outro jeito, igrejas em que o pastor se sentava em algo que mais parecia um trono, outras igrejas em que os pastores todos sentavam juntos no mesmo lugar, outra igreja que ninguém sentava em lugar nenhum, porque nem havia cadeira para sentar. E Deus me mostrava aquelas igrejas todas, e Deus me disse: são todas minhas, são todas minhas. Eu disse: sim, Senhor, são todas tuas. E eu amo todas. E amar uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, uma igreja que está sendo martirizada, a voz dos mártires, é uma coisa, mas amar uma igreja, como algumas igrejas, que vivem um luxo descomunal, que vivem um tipo de vida que nada tem a ver com o ministério de Jesus quando ele caminhou aqui em nosso meio. É diferente.
E Deus, quando me disse isso, me tomou no sonho, Ele me tomou e me levou, e eu vi igrejas opulentas. Não há outra palavra, desculpe-me a palavra, e não é crítica, é simplesmente uma observação. Igrejas opulentas. E não é porque é grande que é opulenta. Porque você pode ser pequeno e ser orgulhoso. Mas eram igrejas riquíssimas, enormes, multidões, multidões, multidões. Elas opulentas. E os seus líderes, mais opulentos que elas, com uma vida de esbanjar, riqueza, fortuna, milionários. Sabemos que essas coisas existem. E então o Senhor me perguntou: eu amo até essa igreja. Eu amo Laodiceia. Você é capaz de amar? Perguntou para mim. Você é capaz de olhá-los como eu olho? De não julgá-los? Você é capaz? E Deus então me disse: eu não vou dar a você o que eles têm. Eu vou dar o que você tem a eles. Às vezes nós estamos olhando, meus irmãos, para coisas que são bens terrenos, para coisas que são glórias humanas, para coisas que são conquistas apenas dos homens. Nós estamos olhando para tudo isso, estamos olhando para a glória das nações, como o diabo mesmo disse sobre as glórias das nações e ofereceu a Cristo. E nós estamos olhando para tudo isto, e estamos desejando isto, almejando isto, querendo isto, dizendo: dá-me, Senhor, o que eles têm. E o Senhor diz: não, eu não quero dar a você o que eles têm, eu quero dar a eles o que você tem. Lembre-se de Pedro e João, desse mesmo João, que juntamente com Pedro, na porta chamada Formosa, aquele homem enfermo, aleijado, que ali estava na porta, e que eles disseram: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso vos dou. No nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Algo que Deus está dando a todos nós, está dando a cada um de nós, que nós só temos, e o que temos, não o temos para ter, o temos para dar. Você já notou como alguns, não vamos generalizar, mas alguns desses ministérios, alguns ministérios têm para ter, não têm para dar? E quantas vidas têm para ter e não têm para dar? E aquilo que Pedro, aquilo que João tinham da parte do Senhor, isto deram aquele homem. E quando deram aquele homem, deram o que dinheiro nenhum, o que fortuna nenhuma, o que glória nenhuma poderia dar: a sua cura pelo sobrenatural. E nós precisamos curar os Melquisedeques que estão ainda doentes, mas já vivendo em palácios. Nós precisamos curar, nós precisamos dar. E Deus ali me desafiou, e me desafiando, te desafiou, nos desafiou a amar a igreja de Cristo, toda a igreja, toda. Não venha me falar de um anjo sequer, porque enquanto estão nas mãos de Deus, não caíram. Amém? Enquanto estão nas mãos, não caíram.
Vamos orar pelos anjos, vamos orar pela liderança. Você pode dizer, mas eu não concordo com aquela liderança, eu não concordo com aquele anjo, eu não concordo como ele leva a igreja, eu não concordo como a igreja está. Ore por ele. Ore por ele. Porque a nossa igreja foi chamada para amar todas as igrejas. Nós temos que amar todas as igrejas. Todas. Ah, mas eles são tradicionais. Vamos amar. Ah, mas eles são pentecostais roxos, loucos, varridos. Vamos amar. Vamos amar. Não vamos julgar ministro ou ministério nenhum. Não vamos, porque está se enriquecendo. Já viu o carro que ele anda? Já viu? Para que isto? Para que aquilo? Não fale nada. Ore muito. Eu vou falar uma coisa, não fale dos homens, fale com Deus. Quem pode dizer amém a isso? Não fale dos homens, fale com Deus. Interceda. Se você não concorda, ore. Diga, Senhor, toca, abençoa, faz algo, faz uma maravilha. O Senhor é Deus. A gente crê que Deus salva um pecador. Será que Deus não pode salvar um salvo? Será que Deus não pode fazer isso? Deus converte, deixa eu mudar então um pouco. Deus transforma, converte um pecador. Ele não pode converter, ele não pode mudar, ele não pode transformar um salvo. Ou então a minha vida não tem esperança. Deus faz maravilhas. Deus é Deus fiel. Eu quero amar, inclusive Laodiceia. Amar Filadélfia é fácil. Eu quero amar Laodiceia também. Eu quero amar as 7 igrejas. Eu quero amar todas as igrejas. Eu quero amar a igreja de Cristo. Eu quero amar os servos do Senhor. Sabe, Deus tem colocado no meu coração um desejo de abençoar todos os servos do Senhor. Eu me lembro há muitos anos, no início dessa obra, no início dessa igreja, Deus me deu uma visão, e eu compartilho essa visão agora com você. Alguns já a conhecem e outros não conhecem. Deus me deu uma visão de Jesus. Oh, é maravilhoso ter uma visão de Jesus. Você ama ter uma visão de Jesus. Era uma visão. E eu via Jesus. E Cristo como se estivesse de joelhos. Chorava. E chorava alto. E você, quando ama o Senhor, você não quer que o Senhor fique chorando. Era um choro de tristeza. Era um choro como um choro de luto. Choro com soluços. E eu disse, eu me lembro, Senhor, por que o Senhor chora? E ele me respondeu, eu choro pelos meus ministros. Porque os meus ministros são minhas ovelhas. E não há quem ame os meus ministros. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer? E Deus me disse, volta e serve aos meus ministros. Serve. Eu não te chamei para liderar os meus ministros. Eu te chamei para servir aos meus ministros. O meu ministério não é ser líder de A, B ou C. Ser o grande líder. Há homens e mulheres que foram chamados para isso. E a Deus seja glória por isto. Mas eu fui chamado, Aloísio, fui chamado para servir. Servir os ministros. Nossa igreja está aqui para servir as igrejas. Para amar todas as igrejas. Amemos as igrejas, ainda que seja Laodiceia. Você pode olhar uma igreja muito maior, muito mais equipada, muito
muito mais. E dizer, ela não precisa de nós. Não, ela precisa em primeiro lugar do teu amor. Amemos. Amemos não porque ela é grande. Amemos não porque ela é rica. Amemos não porque ela é poderosa. Amemos porque ela é a igreja de Cristo. Pelo simples motivo que ela é igreja de Cristo. Há quantas igrejas que eu volto a dizer, pequenas, desprezadas. Eu me lembro de ter entrado numa igreja, você não tem ideia. Eu fui convidado a pregar numa igreja, certa vez. O pastor disse, pastor, o senhor vai? Eu disse, vou. Ele disse, ok, pastor, é tal lugar. E quando nós chegávamos lá, é um lugar difícil. E nós chegamos lá e eu entrei na igreja. Eu nunca vi uma igreja literalmente tão torta na minha vida, porque ela foi construída torta. Tinha coisa lá que estava assim, de lado, né? Você olhava, o muro estava assim, de lado. Eu disse, meu Deus, isso aqui vai cair. Quando eu entrei na igreja, eu cheguei na igreja e você não imagina o que havia na igreja. Havia de tudo na igreja para eu fazer. Era recebimento de novos convertidos, batismo, ceia do Senhor. Tudo isso eu tive que fazer na igreja. Até o noivado do filho do pastor. Ele disse, ele está esperando o Senhor. E quando terminou tudo, ele disse, era o nosso sonho que o Senhor viesse aqui. Meus irmãos, não há oferta, por mais volumosa, que pague uma coisa dessa. Você ser o sonho de alguém. Isso é para a glória de Deus. Mas são igrejas que normalmente, como um amigo meu diz, tem igreja que você vira o membro de cabeça para baixo, sacode, não cai uma moeda. São igrejas desse tipo e ninguém quer ir lá. Como diz meu amigo Hugo Weiss, Jesus continua indo sozinho, mas Jesus vai. Mas Jesus vai lá. E se Jesus vai, nós vamos também. E vamos no mesmo espírito que nós fizemos com a casa da menina dos olhos de Deus. O que nós fizemos? Nós dissemos, elas vão, mas elas não vão para receber oferta. Elas vão para ministrar. E elas vão o quê? Levar a oferta. E levaram? Levaram. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E meus irmãos, nós temos que saber o seguinte, Deus há de nos abençoar. Ventos favoráveis do Senhor soprarão a favor da tua vida, a favor da minha vida. E Deus vai nos fazer prosperar para que abençoemos pequenos, humildes ministérios e amemos a todos os ministérios, a todos. Igrejas monumentais, mega igrejas, amemos, não julguemos, amemos, simplesmente amemos. Igrejas desprezadas, não que sejam desprezíveis, são desprezadas, porque são pequenas, pobres, esquecidas. Amemos. Você sabe que esta igreja aqui, surgiu a partir de vigílias na Vila Cachopa, na Rocinha, lá no alto da Rocinha. 7 vigílias, indo à Igreja Batista Renovada Monte da Fé. E eu vou te contar, é Monte da Fé mesmo. Para chegar lá tem que ter fé. Porque você olha aquela pirambeira, porque é uma pirambeira com uma inclinação impressionante, e você vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai chegando. E quantas vezes fui eu recepcionado gentilmente por alguns pares de metralhadoras naquele ambiente. E eles me perguntam, para onde você vai? Eu disse, para a igreja. Para a igreja, está aqui minha Bíblia, estou indo para a igreja.
E lá fomos nós. Essa igreja surgiu a partir daquelas vigílias. Assim surgiu essa igreja, de um lugar humilde. E que essa igreja na favela, essa igreja pobrezinha, essa igreja na favela, já abriu inúmeras igrejas no Nordeste e até em outras nações. E você dirá, como? Pelo sobrenatural de Deus. Pelo sobrenatural de Deus. E Deus quer que nós amemos. Entendamos isso, que os anjos do Senhor estão nas palmas das mãos do Senhor. E é lá que eles têm que estar. É lá que eu tenho que estar. E não existe melhor lugar para estar do que na mão de Deus. Mas de vez em quando essa mão fecha. E quando ela fecha, você sente. Mas quando ela fecha, você está no lugar mais seguro que existe. Porque ninguém te tocará na mão do Senhor. Ela fecha sobre nós, não para nos maltratar. Ela fecha sobre nós para nos proteger. Cresçamos nessa visão. Amemos as igrejas. Amemos os ministros de Deus. Não nos sintamos superiores a ninguém. Nenhum dos anjos, nenhuma das estrelas estava mais alta que a outra. A estrela da grande igreja estava no mesmo lugar da estrela da pequena igreja. A estrela da igreja rica estava no mesmo lugar da igreja pobre. A estrela da igreja que vivia tranquila estava no mesmo lugar da igreja que vivia perseguição. Estamos no mesmo nível. No mesmo nível. Sabe? No mundo, as pessoas veem diferentes níveis. Mas a visão era dos céus. E nos céus não há diferentes níveis. Estamos todos na palma da mão do Senhor Jesus Cristo. Isto é que é verdade. As igrejas podiam ser diferentes. Os lugares em que estavam eram diferentes. Mas os anjos estavam no mesmo lugar. E se havia espaço entre as igrejas, e até é necessário que haja espaço entre as igrejas, não havia espaço entre os pastores. E nós temos que lutar por isto. Nós temos que lutar como igreja para produzir comunhão entre os pastores. Você está comigo nisto? Você está comigo nisto? Nós vamos produzir comunhão entre os pastores. Sim, nós queremos comunhão entre as igrejas, cooperação entre os ministérios. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas nós temos que produzir comunhão para com os pastores. Nós temos que convidá-los, nós temos que recebê-los, nós temos que ampará-los, nós temos que apoiá-los, nós temos que orar por eles. Ministério de intercessão dessa igreja, nós vamos orar pelos pastores, não apenas da nossa nação, pelos pastores ao redor do mundo. Nós vamos orar por todas as igrejas, nós vamos clamar por todos, porque somos uma só igreja. A igreja de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Amém? Que não haja espaço entre os ministros de Deus.